Azia, indigestão, náusea, esses são alguns dos sintomas bem comuns na vida de quem sofre com refluxo. Você sofre com esse problema ou conhece alguém que passa por isso? Para você ter ideia, segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, 12% da população brasileira, ou seja, cerca de 25 milhões de pessoas, passam por essa situação, sofrem com refluxo. Esse é o nosso tema de hoje da nossa entrevista. A gente vai conversar já ao vivo com o nosso especialista, que já vai aparecer aqui. Ele é médico olha, até difícil, endoscopista e cirurgião do aparelho digestivo. Volta a falar com a gente, na verdade, o doutor Admar Concon Filho. Bom dia, doutor. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre esse assunto tão comum, né, em todo o país. Olá, Juliana, bom dia. É um prazer estar no seu programa novamente. Doutor, vamos começar essa nossa conversa explicando o que é o refluxo. De fato, a gente pode considerar uma doença? Exato. Normalmente, o conteúdo do estômago, ele não deve voltar para o esôfago. O esôfago é que leva a comida da boca até o estômago. E na transição do esôfago para o estômago, nós temos alguns mecanismos que impedem o refluxo de ácido ou mesmo de alimentos do estômago para o esôfago. Normalmente não é para voltar, ou se volta alguma coisa muito pequena que nós nem percebemos no dia a dia. Quando esse refluxo de ácido do estômago está acima do normal, voltando para o esôfago, isso provoca alguns sintomas, como você já comentou, aquela azia, aquela queimação que vem do estômago até a garganta. Outros sintomas do refluxo, além da azia, dessa queimação, é a boca amarga. Você pode ter pacientes que apresentam pigarro na garganta, aquele pigarro na garganta, ou crises de tosse seca, sem catarro, e muitas vezes relacionado com o decúbito. A hora que a pessoa se deita, ela passa a ter esse refluxo e passa a ter crises de tosse. Existem ainda outros sintomas, que é a volta do alimento até a garganta, até a boca, e isso muitas vezes, quando acontece com a pessoa dormindo, esse pode levar a um quadro de engasgo. A pessoa pode engasgar durante a noite por conta desse refluxo do conteúdo gástrico, do conteúdo do estômago para o esôfago e até a garganta. Doutor, enquanto o senhor falava, aparecia aqui o nosso QR Code para as pessoas mandarem as suas dúvidas. Como aparece agora novamente, você pode participar aí de casa. A gente já recebeu uma dúvida do Maicon, da cidade de Hortolândia, e ele fala que sofre com refluxo e pergunta, ele é fumante também, e ele pergunta se o fato de ser fumante pode complicar ainda mais a situação dele. Pode sim, Maicon. Como eu falei, nós temos alguns mecanismos que impedem o refluxo de ácido do estômago para o esôfago. Um desses mecanismos é uma musculatura que nós temos na transição entre o esôfago e o estômago. Esse músculo, que é chamado o esfíncter inferior do esôfago, é um músculo que impede o refluxo de ácido. Em algumas situações, esse músculo não funciona bem, ele está hipotônico, ele está frouxo. E daí a pessoa passa a ter refluxo. Uma das coisas que faz com que esse músculo fique frouxo é o cigarro, o tabagismo. Além do que, o cigarro, o tabagismo, ele aumenta a secreção de ácido pelo estômago. Então, você tem um aumento da produção de ácido e você tem uma diminuição da força dessa musculatura do esfíncter inferior do esôfago. Então, o tabagismo, o cigarro, é um dos fatores que provocam esse refluxo gastroesofágico. Perfeito, doutor. E olha, esses sintomas que eu falei no início, que o senhor reforçou aqui ao longo da sua fala também, eles podem ser controlados de alguma forma ou até mesmo evitados? Podem sim. Uma outra situação que provoca o refluxo é o aumento do peso, o excesso de peso, a obesidade. Quando você tem um aumento do peso, a pressão da barriga no paciente obeso, a pressão da barriga sobre o estômago
pode também fazer com que o conteúdo gástrico volte para o esôfago. Então, no tratamento do refluxo gastroesofágico, é fundamental o emagrecimento para quem está acima do seu peso, para quem está no quadro de sobrepeso ou obesidade. Uma outra situação importante no tratamento do refluxo é o cuidado com a alimentação. Nós temos alguns alimentos que aumentam a chance de refluxo, que também vão provocar uma hipotonia naquele músculo que eu falei. Por exemplo, o café, o chá preto, o chá mate, a hortelã, a menta, o chocolate também provocam um relaxamento do esfíncter. Então, você evitar os alimentos que provocam o relaxamento do esfíncter também é importante. Outro detalhe importante no tratamento do refluxo, além do emagrecimento, além de parar do cigarro, além de controlar na alimentação, evitar alguns alimentos, é você não comer muito numa refeição. O fato de você comer muito e também tomar muito líquido durante uma refeição, você aumenta a pressão dentro do estômago, aumentando a chance de refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Então, o ideal é que você não faça só 3 refeições ao dia, mas faça 5 ou 6 refeições, comendo de pouquinho em cada refeição. Então, aí nós começamos a fazer um tratamento comportamental e da dieta para minimizar, para diminuir o refluxo. E, é claro, depois disso vem os medicamentos que você tem para tratar e controlar a doença do refluxo gastroesofágico. E daqui a pouquinho eu vou até pedir para que o senhor explique um pouco mais exatamente esses tipos de tratamentos, que eu penso que cada caso deve ter um tratamento específico, mas só complementando o que o senhor acabou de falar sobre essa mudança de hábitos, literalmente, né? Mudança de comportamento para tratar essa doença, a Eliane de Campinas fala o seguinte: alimentos específicos podem estar relacionados ao refluxo? Por exemplo, sempre que tomo café, tenho azia e desconforto. Se trata de refluxo ou apenas a bebida que não me cai bem? O senhor já respondeu, né? Exato, como eu acabei de falar, o café é um dos alimentos que provocam essa hipotonia nessa musculatura, aumentando a chance de refluxo. Então, o café você deve diminuir no máximo. Não que esteja proibido, mas diminuir no máximo, porque aquelas pessoas que tomam um cafezinho de hora em hora ou a cada 2 horas têm uma incidência maior de refluxo. Quando a gente fala já do tratamento, Juliana, nós vamos entrar com medicações que vão diminuir a produção de ácido pelo estômago. Esse excesso de ácido e o ácido voltando para o esôfago, que vai provocar aquela azia, aquela queimação, isso vai provocar uma ferida no esôfago chamado de esofagite erosiva. Daí nós entramos com medicações que vão bloquear ou diminuir a produção de ácido no estômago. São chamados inibidores de bombas de próton. Todo mundo conhece já o omeprazol e medicações da linha do omeprazol, como o pantoprazol, o esomeprazol, o lansoprazol. São inibidores da bomba de próton que diminuem a produção de ácido pelo estômago. E nós temos outros medicamentos que vão melhorar as contrações do esôfago e do estômago, melhorando o esvaziamento do esôfago e do estômago, medicamentos como a domperidona. Essa melhora no peristaltismo, nas contrações do esôfago e do estômago, vão melhorar o esvaziamento desses órgãos, diminuindo a chance do refluxo gastroesofágico. Doutor, tem outros tratamentos mais específicos também, nesse caso, para tratar o refluxo, dependendo também do nível, né, do quanto que essa pessoa sofre com todos esses sintomas que a gente tratou ao longo da nossa conversa? Tem sim. Em situações mais graves, em quadros mais severos e de tempo de evolução maior, você pode ter uma esofagite erosiva mais grave. Ela pode se classificar como leve, moderada ou severa. E quando você tem um quadro de esofagite por muito tempo, e muitas vezes quando o paciente tem associado a chamada hérnia de hiato. O que é isso?
é o estômago que deveria estar no abdômen, na barriga, abaixo do músculo diafragma, que separa o tórax do abdômen. Quando o estômago, que deveria estar abaixo do diafragma, no abdômen, esse estômago, ele está dentro do tórax, ele subiu para dentro do tórax, nós chamamos de hérnia de hiato. Essa hérnia de hiato, que é o estômago subindo para dentro do tórax, ela aumenta a chance de você ter refluxo gastroesofágico. Então, são situações mais graves, onde nós já provavelmente precisaremos fazer um tratamento cirúrgico para tratar essa doença do refluxo. A cirurgia do refluxo, ela consiste em você trazer o estômago para o abdômen novamente, aquele estômago que estava dentro do tórax, você traz ele para o abdômen, aquele diafragma, o orifício do diafragma, que estava alargado, porque o estômago subiu, nós vamos fechar esse diafragma e nós vamos criar uma válvula anti-refluxo no estômago, sobre o estômago, para diminuir a chance de refluxo. Este procedimento é cirúrgico. A hiatoplastia, correção da hérnia de hiato e mais a válvula anti-refluxo. Então, são situações mais extremas, onde você já precisa fazer um tratamento cirúrgico para resolver o problema da doença do refluxo gastroesofágico. Muito bom, doutor. Muito obrigada pelas suas informações, por trazer tanta clareza. Entendemos, então, que sim, tem que ter ali uma mudança de comportamento, uma alimentação adequada, aquilo que os médicos sempre nos lembram, né? Uma atividade física regularmente só vai trazer benefícios e, é claro, procurar um especialista para conduzir esse paciente ao melhor tratamento, né, doutor? Exato. Hoje, você começa, então, com o tratamento com a doença do refluxo, com a mudança comportamental, emagrecer, atividade física, como você lembrou, os alimentos, uma alimentação correta e saudável, evitando a ingesta de líquido nas refeições, isso aumentaria a chance de refluxo. Depois disso, você associa os medicamentos que vão diminuir a produção de ácido e melhorar o esvaziamento do esôfago, do estômago, e depois, em situações mais extremas, você já teria o tratamento cirúrgico. E nesse intervalo, nessa lacuna entre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, hoje nós possuímos tratamento endoscópico para o refluxo gastroesofágico. Hoje no Brasil nós temos 2 tratamentos endoscópicos que você faz por endoscopia para tratar a doença do refluxo. Um é o Excreta, que é a aplicação de uma radiofrequência que você aplica naquela musculatura que eu falei, no esfíncter inferior do esôfago, e com essa radiofrequência, com o Excreta, você vai aumentar a força dessa musculatura, a tonicidade desse músculo, diminuindo ou minimizando o refluxo gastroesofágico. E um outro tratamento endoscópico também para a doença do refluxo é você realizar com o Esofix, que é o aparelho, o chamado TIFF. Você faz uma válvula anti-refluxo por endoscopia. Você faz uma ligatura dos pontos entre o esôfago e o estômago, criando uma válvula anti-refluxo por endoscopia. Então, hoje nós dispomos de 2 tipos de tratamento endoscópico para a doença do refluxo gastroesofágico. Perfeito, doutor Ademar Concon Filho, muito obrigada pelas suas informações, trazendo aqui muita clareza para o nosso telespectador. Portas sempre abertas para o senhor trazer esses esclarecimentos aqui para quem nos acompanha, doutor. Ótimo dia, ótima semana para o senhor. Para vocês também, estamos sempre à disposição. Tá, aí conversamos sobre refluxo e quantas, você não precisa ficar aí sofrendo. Dá para você melhorar a sua qualidade de vida, buscar tratamentos adequados e ter, né, viver muito melhor. Você pode rever essa entrevista e compartilhar também essas informações. É só acessar o nosso canal do YouTube, entra lá e aí você vai colocar Rede Família.
Quando você coloca Rede Família, já aparece o nosso canal e você pode procurar ali por Edição Manhã, vai estar ali. Tem todas as nossas entrevistas e essa vai ser a última para você, ou a primeira, né? Dependendo do ponto de vista, para você acompanhar. Tá aí, ó, apareceu na tela para você. E lembrando que você também pode nos acompanhar, toda a nossa programação ao vivo também, pelo canal do YouTube. Não esquece lá de se inscrever. Entrou? Já se inscreve para não perder nenhuma novidade.